Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, eu sou o presbítero Luiz, da Igreja Presbiteriana do Auer, e o nosso desafio hoje, nessa edição do Sem Sombra de Dúvida, é respondermos à pergunta: o cristão pode se divorciar? Esse é um daqueles temas densos, difíceis de abordar em um curto espaço de tempo como esse, mas cremos que nossa resposta sintetizada poderá esclarecer algumas dúvidas e criar um interesse em se conhecer mais a respeito. Também é um tema difícil de ser abordado por mexer com os nossos sentimentos mais profundos. Mas vamos lá. Quando um casal atravessa uma crise mais séria e começa a surgir no coração de um cristão a intenção de se divorciar, muitas vezes ele prefere buscar resposta onde receberá aprovação para essa decisão, ao invés de buscar a resposta na palavra de Deus. E a busca pela aprovação dessa decisão vem da ideia de que o divórcio é uma solução para essa crise, quando, na verdade, o que temos constatado dia após dia é que o divórcio é o início de diversas outras crises ainda maiores, com consequências terríveis sobre a vida de todos os envolvidos. Mas se for buscar a resposta na palavra de Deus, o que esse cristão encontrará? O que a Bíblia diz a respeito? O cristão pode se divorciar? Na passagem registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12, é justamente essa a pergunta que os fariseus fazem a Jesus com a intenção de encurralá-lo. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus então os responde: Não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher e que tornam-se os dois uma só carne? Se referindo ao texto que encontramos em Gênesis 2:24. Em outras palavras, como separar aquilo que está totalmente unido? Separar o que não tem marcas de divisão? E Jesus não parou por aí, afirmando: Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Eis aqui a nossa resposta, vinda diretamente dos lábios do Senhor Jesus. Alguns, buscando uma licença para desobedecer a essa ordenança, alegam que não foi Deus quem os uniu com seus respectivos cônjuges, que seus casamentos foram enganos, mas é nesse ponto que eles se enganam. A melhor interpretação para o que Deus uniu é a instituição do casamento. Cada casal que se une em matrimônio está sendo unido pelo que foi instituído por Deus, devendo honrar a palavra empenhada na aliança feita diante dele. Mas temos ainda um outro texto muito claro sobre a abominação do Senhor em relação ao divórcio, registrado em Malaquias 2, de 13 ao 16, onde o profeta coloca na mesma frase, dando um tom de igualdade, aquele que repudia sua esposa e aquele que cobre de violência as suas vestes. E diz que Deus é testemunha da aliança feita com a mulher da sua mocidade. Você quebraria uma aliança que teve Deus por testemunha? Assim nós temos a nossa resposta, de forma objetiva. Porém, existem duas situações em que o divórcio é permitido por Deus. Seguindo o mesmo texto já citado no Evangelho de Mateus 19, Jesus diz que em caso de adultério a parte ofendida pode pedir o divórcio. Mas é importante entender que é uma permissão e não uma recomendação. A vontade de Deus é de que haja perdão e que os dois continuem sendo uma só carne. Fica muito claro no texto que ele só permite esse divórcio por causa da dureza do coração humano, porque em muitos casos torna-se praticamente impossível o casal continuar vivendo junto depois de um adultério. E o divórcio também é permitido em uma segunda situação, que nos é apresentada em 1 Coríntios 7,15, que é em caso de abandono pela outra parte sem que haja possibilidade de reconciliação. Portanto, sem sombra de dúvida, o casamento é uma aliança indissolúvel, o que torna o divórcio um pecado, exceto nessas duas situações. E não resta dúvida de que, mesmo nesses dois casos, tanto o casal quanto a igreja deverão fazer tudo o que for possível para evitar o divórcio. Deus é um Deus de restauração. Muitos casais que estavam decididos a se separar foram restaurados e hoje vivem uma bela e abençoada união. Por outro lado, há também muitos casais que não buscaram a restauração, se divorciaram e se arrependem muito disso. E quanto a você que nos ouve, que um dia se divorciou e que talvez já tenha contraído um novo matrimônio,
É importante que você saiba que Deus é rico em misericórdia, pronto a perdoar. Mais do que isso, sua misericórdia é tamanha que, além de perdoar, Ele pode, se assim quiser, abençoar o seu relacionamento atual. Se ainda não fez isso, peça perdão, honre o seu novo compromisso e procure andar em santidade de vida. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Auer.